renovo da nossa mente é só através de muita busca, humilhação diante dele. Rasgai os vossos corações perante o Senhor. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Glória a Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Glória a Deus. Ele disse: invoca-me no dia da angústia e eu te responderei. Aleluia. Há uma advertência na palavra do Senhor. Buscai-o enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Invocai-o hoje. Invocai-o agora. Ele está perto. Ele se pode achar. Mas a palavra enquanto nos diz muita coisa. Enquanto se pode achar. Enquanto está perto. Daqui a pouco procurarão por Deus e parecerá que Ele não existe mais, porque não se poderá mais achar Deus. E eu imagino quão triste será este tempo, este momento, esta situação, estas vidas que procurarão Deus e de fato Ele não estará lá. Porque muitas vezes na nossa caminhada com Cristo, olhe, eu disse, com Cristo, nós procuramos Deus e achamos que Ele não está lá. E às vezes chegamos a dizer que Ele não estava lá. Mas não é uma caminhada com Cristo. E Cristo não é Deus, de fato. Então Ele está. Ele ainda está. Glória a Deus por isso. E se Deus está aqui, pense por um minuto. Se Deus está aqui, se Jesus está aqui através do Espírito Santo, e há momentos em que você é assaltado pela solidão, há momentos em que você é assaltado pela tristeza, pela angústia, pela confusão, os seus pensamentos não conseguem encontrar uma linha. Você se perde. Um vazio inunda o seu ser, mas Deus está aqui. A tristeza aperta a sua alma e cordas da morte cercam a sua vida. Mas Deus ainda está aqui. Imagine no dia em que Ele não estiver mais. No dia em que o buscarem e não puderem mais encontrá-lo. No dia em que clamarem a Ele e Ele não mais estiver de ouvidos abertos e atentos para esta terra. Porque vai chegar este dia, daqui a pouco, quando a noiva que peregrina por aqui for arrebatada. Quando acontecer o sequestro da igreja, o rapto da noiva, não mais restará resposta. Não mais restará nada de Deus para este mundo. E eu agradeço a Deus por este tempo. Agradeço a Deus por esta oportunidade. Agradeço a Deus por hoje, porque eu posso encontrá-lo e verdadeiramente eu posso. Aleluia! Ele habita dentro de nós. Ele está aqui. Glória a Deus. E como eu sinto que Ele não está. E como às vezes eu me sinto tão deprimido, tão debilitado, como às vezes eu penso que nada mais vai dar certo para mim, e você fica dizendo que Ele está aqui. Ele está. E nós não vivemos por sentimentos. Nós vivemos pela fé, e a fé vem pela palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz, eu só tenho que acreditar, eu não tenho que sentir nada, eu tenho que apenas crer no que a palavra do Senhor está dizendo. Vivemos pela fé, aleluia, não pelo que vemos, não pelo que sentimos, não pelo que sabemos com o nosso intelecto, com a nossa própria mente, mas por aquilo que o Espírito Santo comunica ao nosso espírito, que é verdade. Como você sabe que Deus existe? É pela fé. Como você sabe que de um miserável, desgraçado, pobre, pecador, se tornou um filho de Deus? Pela fé. Como você sabe que é salvo agora e fica dizendo para os outros que é salvo? Pela fé. É loucura, mas é fé. Glória a Deus por isso. Então, amados, não deixe a sua fé falhar no momento mais necessário. E quando nós não acreditamos na palavra de Deus, isso é um crime. Isso é um pecado. Nós podemos duvidar de todos os homens, de todas as mulheres, de todos os seres humanos, mas quando eu digo: Senhor, Tu não estás comigo, eu não sinto a Tua presença, eu não sinto nada, você está dizendo que Ele mentiu. Isso não é uma graça.
É um agravo dizer que homens mentem. Para mim é um agravo alguém dizer que eu estou mentindo. Eu me sinto imensamente ofendido quando alguém diz que eu menti. Ou quando diz assim, para de brincadeira, isso não é verdade não. Se eu que sou homem, que sou falho, mas eu propus no meu coração falar apenas a verdade. E isto me ofende. Agora imagine a própria verdade sendo chamada de mentirosa. Será que Deus não se ofende com aqueles que estão dizendo que ele está mentindo quando ele só fala a verdade? Pensemos nisso. Pensemos um pouco. Não vamos ser tolos. Não vamos tornar Deus mentiroso. Não dá para fazer. Glória a Jesus por isso. Aleluia. Como eu disse, vamos fazer um pouco diferente. Vamos ouvir as pessoas, levar resultados às pessoas através do nosso trabalho para Deus, se ele for feito pelo Espírito Santo. Enquanto eu confiar na minha dicção, na minha boa leitura, na minha boa memória, Deus não terá como receber a glória pelo meu trabalho. Portanto, ele não estará agindo. Eu estou agindo por mim mesmo. Mas quando eu me desfizer de tudo que eu sei, de tudo que eu tenho, das minhas forças, e quando eu disser, Senhor, eu não posso, mas eu irei, porque é o certo a fazer, aí Deus vai e age. E é maravilhoso isso. E eu tenho visto isso na minha vida todos os dias, porque eu não sei nada, mas Deus me surpreende. E eu sei que talvez para você possa não ser uma surpresa, porque você olha para mim e acha que eu tenho alguma capacidade. Se desiluda. Eu não sei nada. Eu simplesmente sou um vaso de barro que me entreguei ao Senhor para Ele fazer a obra dele. Eu sei que Ele tem muito ainda a fazer. E Moisés estava lá. Foi educado na corte de Faraó. Aprendeu muito. Porém lá ele humildemente falou ao Senhor, depois de aprender no deserto, como eu irei libertar um tão grande povo da mão de Faraó. E quando eu chegar lá, eles não vão acreditar em mim, e eu nem sei falar. E mostrou a Deus toda a sua debilidade, sabe? Naquele momento, Deus encontrou espaço para agir. Deus disse, realmente, eu vou libertar o meu povo. Porque muitas vezes nós pensamos, eu vou ali e faço a obra do Senhor e vai ficar bem feito. Ou então tem alguém fazendo alguma coisa para o Senhor, se entregando de corpo e alma e espírito àquela obra. E nós estamos ali achando que poderíamos fazer melhor. Mas sabe, se é Deus que está fazendo, Ele só faz o melhor. Não é? Deus não faz nada por metade. Deus não faz nada de forma incompleta. Tudo que Deus faz é perfeito. E eu dou glória a Deus por isso. Aleluia. Somos instrumentos falhos, glória a Deus. Assim como um violão que é tocado, muitas vezes estamos desafinados. Mas aí ele nos afina e o som sai bonito e a obra é bem feita. Aleluia! Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Ele não nos joga fora, porque somos desafinados. Ele nos leva, nos conserta e nos expõe. Aleluia! Deus jamais vai expor ninguém ao ridículo. Não tenha medo de fazer a obra de Deus pensando que você vai ser envergonhado. Olha, irmão, e Deus está falando com alguém aqui. Se a obra é dele e se você está fazendo para ele, e quando você saiu do lugar ou do púlpito e se sentiu envergonhado e chorou, que pena para você, porque a responsabilidade é dele. Se houve alguma vergonha, também terá que ser para ele, não é? Se você está totalmente entregue, você sabe disso. E você não tem motivo para se envergonhar, porque você sabe que em todas as situações ele toca nos corações. Aleluia. Glória a Deus. Você não precisa se envergonhar de fazer a obra de Deus. Você não precisa ter vergonha de falar na sua escola, no seu trabalho, dentro da sua casa, as palavras de Deus para o engrandecimento de Deus, porque Ele se responsabiliza por tudo. Deus não é um Deus que só chega quando está tudo bonito e diz, muito bem, agora me dá aqui os créditos. Ele está lá todo dia. Ele está lá toda hora. E naquele dia que você pensa que fracassou, Ele toma para si. Porque afinal de contas está escrito que Jesus já levou sobre si tudo. Há 2000 anos atrás, Jesus levou qualquer fracasso que você possa ter sobre si. Aleluia. Ele se responsabilizou por nós
como um todo. Ele não se responsabilizou apenas por uma área da nossa vida. Não, Ele é responsável por tudo. Glória a Deus por isso. E se Deus já falou com alguém, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai cada um o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus para nós hoje. É sobre isto que o Espírito Santo quer falar. Aleluia. E sabe, irmãos, você vai observar perfeitamente que este texto está falando de comer ou não comer. Está falando de tradição judaica, do que é puro e do que é impuro. Porém, a palavra de Deus é perfeita. Não está falando apenas disso. E aí Paulo diz: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas mais segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Glória a Deus. Vamos trocar essa palavra comida, né? Porque isto abrange toda a nossa maneira de viver. Quer ver? Se por causa das tuas vestes o teu irmão se entristece, tu já não andas mais segundo o amor. Se por causa do teu linguajar o teu irmão se entristece, tu já não andas mais segundo o amor. E sabe, irmãos, este é um texto muito importante para nós observarmos. Paulo estava falando acerca desse assunto, desse negócio, mas está falando acerca da liberdade cristã e o amor que nós devemos demonstrar. E enquanto eu estava pensando sobre isso, eu escrevi algo aqui hoje. Muito inédito isso, eu escrevi para escrever alguma coisa, mas foi algo mais ou menos assim que o Senhor foi me dizendo. A liberdade é proporcionada pela verdade, logicamente. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia! E nós somos livres. E esta liberdade é total e completa. Glória a Deus. Somos verdadeiramente livres. Não há nenhuma restrição para a liberdade que Cristo nos deu, exceto uma: o amor. O amor nos restringe. O amor nos constrange. O amor é a regra desta liberdade. Glória a Deus, porque está escrito: se por causa do teu jeito de andar o teu irmão se entristece, jeito de andar colocado por mim, já não andas mais segundo o amor. Olha, eu sou livre para fazer o que eu quiser, logicamente, mas tem que ser baseado no amor. E isto foi o que nós fomos esquecendo ao longo dos anos. A igreja completou 100 anos de movimento pentecostal no Brasil. Mas eu não sei quantos desses foram dedicados a observar a palavra do Senhor verdadeiramente. Porque está escrito aqui, em Romanos 12, e versículo 10, diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Glória a Deus. É aqui que nós devemos estar. É aqui que nós devemos andar. Este é o caminho que nos foi sugerido. E Jesus resumiu todo o Antigo Testamento nisso: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Aleluia. E nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aqui no versículo 10 do capítulo anterior, capítulo 13, diz assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento de toda a lei é o amor. Glória a Deus. Aleluia. O amor não faz mal ao próximo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o versículo 13 nos diz: tomem o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. E por causa de nós, por causa da nossa liberdade, por causa daquilo que nós chamamos de liberdade, os irmãos se entristecem, os irmãos entram em guerra, e os irmãos não têm mais
o senso de justiça de Deus. O Espírito Santo não pode mais atuar na vida deles com a alegria que é natural ao reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem roupa, nem nenhuma prática que nós façamos. Porém, o reino de Deus é coisas sublimes. É constituído por coisas espirituais: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aleluia. Mas chegamos a um ponto em que as coisas certas ofendem. Chegamos a um ponto em que as coisas boas não podem mais ser feitas ou ditas. Mas o que é errado pode ser feito largamente e abertamente. O que é errado agora está tomando o lugar do certo. Por exemplo, falar a verdade é uma coisa que causa muita controvérsia, muita confusão, não é? Muitas vezes as pessoas são impelidas, ou não sei se podem ser obrigadas a dizer uma mentira para se conformar com o lugar. E muitas vezes esta prática maldita tem acontecido nos púlpitos das nossas igrejas. Pastores, pregadores, evangelistas, cantores. E eles pegam o microfone e dizem alguma coisa que não condiz com a verdade, para se enquadrarem em algo que não tem nada a ver com o reino de Deus. Glória a Deus, porque Ele nos mantém firmes, porque Ele nos mantém limpos e livres. Glória a Deus por isso. E sabe, irmãos, se quisermos, estaremos sim, trilhando o caminho da justiça, trilhando o caminho da paz e da alegria no Espírito Santo. Portanto, estaremos no reino de Deus. E está escrito no 19: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as coisas da edificação de uns para com os outros. A palavra de Deus é claríssima. E tem muita gente que não se importa com a palavra de Deus. Diz se importar, mas é um tremendo de um mentiroso. E essas coisas têm que ser tratadas, irmãos. Quando nós pecamos, nós temos que levar o nosso pecado perante Deus e confessá-lo. Não há perdão sem confissão de pecado. Você já pensou nisso? Está escrito, a condição é esta: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se confessarmos, mas sabe? Muitas vezes nós somos em desuso e em descrédito à palavra de Deus e não confessamos aquilo a Deus depois que descobrimos o que fizemos. Mas hoje, eu estou lhe dizendo que a palavra de Deus nos diz que nós devemos seguir as coisas da paz e as coisas da edificação de uns para com os outros. E a palavra de Deus nos ordena que saia da vossa boca apenas o que for bom para a edificação do ouvinte. Que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nada que vá fazer o irmão se entristecer. Glória a Deus. Não destrua, pois, a obra de Deus por causa da comida. Aleluia. Glória a Deus. Qual é a obra de Deus? Jesus, quando estava na terra, ele disse qual é a obra de Deus. A obra de Deus é que todos creiam naquele que ele enviou. Essa é a obra de Deus. Aí eu digo, eu estou fazendo a obra de Deus. Mas aí a gente está simplesmente trazendo as crianças para brincar e cantar e comer. E eu promovo parques e shows e essa coisa. E isto não constitui exatamente a obra de Deus se o mais importante, se o principal, que é levar os homens a crerem em Jesus como Filho de Deus, não estiver sendo feito, todo o resto não é a obra de Deus. Agora, se aquilo foi feito como um meio de levar o povo a crer, aí sim nós podemos dizer que é a obra de Deus, porque a obra de Deus é esta: que todos creiam naquele que Ele enviou. Está escrito, é simples a obra de Deus. Então, não destruas, pois, a obra de Deus por causa das tuas roupas. Não destruas, pois, a obra de Deus por causa do teu linguajar, das músicas que tu escutas, do modo de vida que tu tomaste para ti, ou talvez do teu emprego, não sei. O teu emprego pode escandalizar alguém. Se você vive em amor, você vai se importar com isso, porque você é livre. Mas a única coisa que te restringe é o amor. E não podemos achar que Jesus nos libertou e o restante que se cuide. O restante que viva a sua própria vida.
Não. Jesus nos libertou para vivermos pela consciência. E Paulo disse: eu digo não a tua consciência, mas a consciência do outro. Sabe, irmãos? Está escrito para nós suportarmos os mais fracos, para nós levarmos as cargas uns dos outros. E às vezes tem aquele irmão tão fraquinho que não pode ouvir uma palavra mais forte, sabe? Quando eu era criança, se alguém falasse diabo perto de mim, estava xingando. Eu era criança, tanto na vida da carne quanto na vida do espírito. Eu pensava que não se podia falar essa palavra diabo, satanás. E muitas outras palavras, infeliz, era um xingamento para mim. Mas quem se importava com isso? Todo mundo falava o tempo inteiro. Ninguém queria saber se aquilo me ofendia, se ofendia a minha inocência ou a minha fraqueza. E sabe, muitos irmãos estão do nosso lado e nós não nos importamos com o que lhe ofende. E se aquele irmão faz parte do corpo de Cristo, então ele é o próprio Cristo. E se eu estou ofendendo aquele que está em Cristo, eu estou ofendendo aquele que formou o Cristo. Aquele que enviou o Cristo está sendo ofendido por mim, porque eu não amo. Eu não aprendi a amar. E é difícil amar. Existem muitas coisas a se observar em relação ao amor. Nós temos realmente que tomar a cruz e seguir a Jesus. E temos que chegar depressa ao Calvário e morrer ali. Porque, irmãos, a realidade da palavra de Deus nos diz que nós já fomos crucificados com Cristo, porém muitos ainda não chegaram a compreender isto. Isso já aconteceu há 2000 anos atrás, já morremos com Ele, e já ressuscitamos com Ele, e já subimos com Ele, e já nos assentamos nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, acima de todo poder das trevas. Mas tem irmãos que ainda estão carregando a cruz, ainda não encontraram o seu Calvário, ainda pensam que precisam morrer. Não. A história da morte que Cristo efetuou por nós, ela tem que ser uma decisão na nossa mente. Tem que ser uma tomada de decisão. Eu não viverei mais para mim, como Paulo disse. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele chegou ao ponto de entender que a morte de Cristo realmente, e a ressurreição de Cristo, e a ascensão de Cristo, tudo já tinha sido providenciado e já tinha acontecido com Ele. Até onde você chegou na sua caminhada com Cristo? Você ainda está por aí carregando uma cruz? Arrastando-se pelo caminho? Ou você pensa que o seu marido é a sua cruz? Você pensa que a sua filha rebelde é a sua cruz? Que a escola, o professor... Não. Nós morremos.